Olá, vocês que acompanham o meu canal no YouTube, também tem no Facebook, eu tenho sempre falado sobre o cangaço, né? E vou me reportar ao seu Cid Charles, que tem feito um trabalho sobre a matéria também, e agradecer por ele ter citado o meu nome, né? Com isso também dizer que fiquei feliz, né? Na realidade. Bom, mas essa matéria que envolve o cangaceirismo lampiônico é uma matéria que tornou-se fácil, entre aspas, de se falar sobre, sobre o fato angíco e sobre o virgulino, o cangaceiro lampião. E, ao mesmo tempo, difícil de comprovar-se o seu final, né? Então, muita gente tem feito esforço para entender o que ocorreu ali naquele 28 de julho do ano de 1938, né? Lá em Angico, né? Documentos, às vezes, reaparecem, né? Foi o caso do documento que está assinado pelo coronel Lucena, né? E então, assim, mas mesmo assim, esse documento que está assinado e com firma reconhecida no cartório de Maceió, em Alagoas, que é um relato, é um relatório, né, sobre aqueles dias que antecederam e até o final, com a morte do Virgulino, digamos, que ali ele está explicando, mostrando, levou uma comissão de estudantes e pessoas até renomadas também da Faculdade de Direito e pessoas também da polícia, como o caso de Vanderkolk e Vanderlei, né? Mas é um documento que os próprios alunos colocaram dúvida, disseram o seguinte: parece que é um documento, digamos, confiável, parece, né? Mas as aparências também enganam, né? E então eles acharam muito difícil que aquele ocorrido houvesse sido naquele local por conta de ser um terreno muito difícil, de difícil acesso. Dá a entender que houve uma chacina, sim, claro que houve, mas que não daquela forma que está ali, que mostrou na foto, que foi naquelas imediações e ali seria provavelmente o lugar de desova. Pega junto aqueles que foram mortos, né? Outros cangaceiros fugiram e põe tudo num lugar só. E colocam ali e então já cortadas as cabeças, né? Somente os corpos, colocaram ali e tiraram as fotos para depois a própria polícia, né? Justificar o seu trabalho, que não foi um trabalho de perícia, foi um trabalho depois de algumas pessoas que foram lá e, digamos assim, uma coisa que chamou bastante atenção, né? Então, muita gente tem falado sobre o cangaço, eu estive olhando aqui também, gente. O seguinte, primeiro eu quero falar ao seu Cid Charles, que eu encontrei aqui o nome de Américo, dois, né? Américo são parentes nossos, né? Um é irmão de Euclides de Souza Ferraz, era o capitão Euclides Flor, ficaram conhecidos por Flor por conta do nome da mãe deles, né? E então tem aqui dois Américos, certo? Aí eu não sei qual dos dois o senhor se reportou, mas no um que eram os padrinhos de Virgulino, realmente era padrinho de São João de Fogueira, né? Eu creio, né? E era Américo também, né? Mas encontrei também no livro dessa prima nossa aqui, Raízes, né, de um povo de Belícia,
Isabel Belícia Ferraz Torres, né? Até parente também do Torres, que o Ferraz que prendeu o rifle de ouro, né? O cangaceiro rifle de ouro, né? Então, aí o livro da Belícia diz o seguinte, que Lampião, ela colocou aqui na página 215, vejam só, Lampião foi morto em companhia de 8 cangaceiros e 2 mulheres do bando no dia 28 de julho de 1938. Aí ele está falando que isso foi na Fazenda Angicos, no estado de Sergipe, e quem sob o comando, né, a chacina foi organizada pelas polícias, inclusive do capitão João Bezerra. E o sargento Euclides Flor, né, ou Euclides, né, que está aqui, Euclides de Souza Ferraz, Euclides Flor, foi ver sua cabeça. E quando regressou da viagem, o seu primo Isaías Ferraz, que é o meu tio, Ferraz Nogueira, lhe perguntou, a cabeça era realmente de Lampião? Aí o mesmo afirmou que sim. Agora, depois é o seguinte, a dificuldade é o seguinte, saber qual daquelas cabeças era ali realmente a de Virgulino, porque depois ficaram deformadas, né, por conta do que utilizaram para conservar, que não conservou coisa nenhuma, apenas, digamos assim, retardou um pouco mais a decomposição, mas mesmo assim as cabeças estavam em estado de putrefação já, né? E então eu fui verificar porque o seu Cid Charles, realmente, ele disse o seguinte, que o doutor Lamartine pegou 2 cabeças, conforme eu também já falei, e porque muitos anos depois, o doutor Lamartine, lá de Salvador, disse que fez a exumação, né? Significa que já haviam sido enterradas as cabeças, muitos anos depois, e que garantia que era a cabeça do Virgulino e da Maria Bonita, ele não disse, de Lampião e Maria Bonita. Aí, então, eu questionei o seguinte, por que que ele, já depois de tanto tempo, mesmo assim, seria possível, e é possível, fazer o exame de DNA? Fui verificar aqui, que eu já tinha visto antes, que os exames de DNA, eles foram criados no ano de 1985, portanto, muitíssimas décadas depois da morte do Virgulino, o Lampião, neste caso, né? E foi criado na Inglaterra pelo geneticista Alex Jeffers, né? Da Universidade de Leicester. O processo de identificação foi feito por meio de DNA, que deu origem a diversos exames, incluindo o conhecido teste de paternidade, que consiste em comparar o material genético de um suposto pai com o suposto filho. Então, a partir do exame DNA, se existiu material que não sabemos mais onde andam esses crânios, essas cabeças, que não, só tem o osso, né, gente? Só tem ali a calota, isso aqui, né? Craniana, né? Mas que pode ser feito, sim, o exame DNA. Aí esse exame não seria feito com a suposta filha nem a suposta neta, e poderia ser feito também, mas em especial para saber se o Virgulino, aquela cabeça era do Virgulino, teria que ser feito com os parentes próximos dele, né? Os pais não existiam mais, lógico, há muito tempo, e algum irmão também, provavelmente não existe mais nenhum vivo, mas ainda assim, com o material genético, mesmo tendo sido, que tenha sido enterrado e depois exumando-se, também se faz o exame de DNA, né? Que é para comparar esse exame, esse teste, esse exame, ele é feito e ele é 99% confiável, né? Então, ficam essas questões, né? Agora, impossível é reconstituir uma cena de um crime ou digamos assim, daquele ocorrido lá em Angico, porque, gente, seria necessário, primeiro,
quando há um crime, quando uma pessoa morre, assim, e alguém suspeita que houve um crime, né? Alguém atirou no outro, alguém esfaqueou o outro, então aquela cena ela não pode ser mexida. Até mesmo um acidente de trânsito. Hoje em dia não é permitido que ninguém coloque a mão, porque ali vão colher o sangue, se houver, vão colher, saber pegar o corpo por inteiro, vão verificar a posição, vão verificar os traços físicos da pessoa, a altura, cor, no caso, né? Vão verificar se a pessoa, há quantas horas ou quantos dias aquele cadáver está ali e foi morto, né? Aconteceu aquele, digamos, aquela morte, né? Vão verificar, fazer exame de balística, vão fazer. Olha, são tantos os exames se não me engano, papiloscopia, né, dos pés, mãos, dedos, saber, né, das digitais, se houver, das balas, que é o de balística, né, qual a arma, quem estava com a arma, a numeração o calibre da arma, das balas de onde saíram, a posição, a direção, a altura. Gente, é muita coisa e envolve muitos peritos, né, cada um na sua área, né, para se preparar um processo legal, para se chegar a um resultado. De Virgulino, as dúvidas são, ele estava ali naquele momento, ele estava no outro local, foi morto no outro local e levaram para lá, né? Pode ocorrer também, matam a 10 quilômetros de distância e levam para um lugar, né? Isso tem ocorrido muito, né? Até a gente vê coisas recentes que de pessoas que matam o outro, esfaqueiam, cortam, põem nas malas, põe na geladeira, põe nos lugares assim de difícil, digamos, acesso para não ser identificado quem praticou o delito contra aquela pessoa que foi a óbito, no caso, né? A gente vê aí um monte de casos aí que até hoje, em pleno século XXI, tem caso aí daquela vereadora, né? Eu não vou citar o nome, se não me engano, no Rio de Janeiro, e até hoje não sabe-se quem foi que executou, parece-me que sabe, mas quem mandou, a mando de quem? Tudo isso é uma coisa que envolve muitos estudos, várias áreas do conhecimento, né? Tanto para verificar o local, né? A geografia do local, né? Agora, imaginem só a dificuldade de se fazer isso, de se trabalhar isso há cerca de... vai completar 85 anos, né? Não existe mais os penhascos que os estudantes admiraram. Como é que alguém podia andar entre Macambira, entre Coroa de Frade, aquela vegetação espinhosa, né? O penhasco, a altura, né? Das pedras, o leito do riacho, né? Eu até anotei aqui, não estou localizando, o leito do riacho. Se choveu, as condições meteorológicas, agora imagina, aí o pessoal fica falando. Por exemplo, um depoimento que foi dado da Sila, a Sila disse que estava fumando lá no alto da pedra, imagina, né, daquela grota, né, estava fumando lá e a Maria ela viu uma luzinha, né, eu imagino, né, o tamanho da luzinha que ela viu, que ela disse que achava que era digamos, uma lanterna, a Maria disse, não, como é que se diz? É um vagalume. Agora você imagine o foco de uma lanterna e o tamanho de um vagalume. O vagalume a gente vê até a cor da luz, dá para se perceber. Se a pessoa tiver uma boa visão, dá para perceber. Se for uma visão 20/20, né, dá para saber se a luz está distante, se está mais próxima, né?
Então, são todas essas conversas. Aí depois a Cila falou que foi dormir, no outro dia acordou, ficou deitada. Zé Serena disse, tu não vai levantar? Ela, não, estou cansada, vou dormir mais, depois tem o tiroteio. Ela viu o tiroteio. Ela viu que a cabeça da Enedina levou um balaço e os miolos ficaram agarrados, colados nas costas dela. Ela ouviu e viu a Maria, sabia que a Maria tinha morrido, o Lampião tinha morrido, ela viu a cena toda, as cenas todinhas, gente, é impossível que no tiroteio, né? E além de tudo, se dizer exatamente, aconteceu, todos os cangaceiros estavam naquele mesmo lugar, ao mesmo tempo que ela viu tudo isso, ela disse que as barracas, né, que eram todas, um lençol amarrado de um canto para outro, um ficava aqui, outro ficava a 10, 15 metros de distância, né? E essa mulher viu tudo isso ainda com neblina, chuva, né? Segundo o João Bezerra, disse que era chuva torrencial, ela disse que era uma neblina, né? Ela viu tudo, o Candinheiro, por isso que são as contradições. E por isso que ninguém pode afirmar se o Virgulino estava ali. Por outro lado, eu gostaria de dizer que, como a minha forma de analisar essas questões, né? Esse fato, que foi um fato jurídico, inclusive ainda estão lançando o livro e procurando ainda, digamos assim, cabelo embaixo de solo de pé, né? Mas estão procurando ainda, né? No meu entendimento, o Virgulino, depois de 1938, realmente, para mim, ele teve fim, por conta da personalidade psicopática, né? Um psicopata não muda a personalidade, isso é meu entendimento, certo? E também eu acompanho a doutora Ana Beatriz Barbosa, também estudos à luz da psicanálise freudiana, né? A doutora Ana Beatriz é psiquiatra, né? E a psicologia também. Então, no entendimento das pessoas que seguem essa linha, as pessoas não mudam a personalidade. E o Virgulino jamais ele pode até ter fugido dali, mas ele não deixaria de praticar os mesmos crimes, com as mesmas atrocidades, porque o psicopata, a pessoa que é pedófilo, ou pedófila também existe, né? Tem homem e mulher também, né, gente? Psicopata também homens, dos dois gêneros, né? Agora a gente usa mais o psicopata, mas também tem mulheres, né? Então, o caso daquela mulher que matou o marido, dono da IOC, né? Ela é psicopata, com certeza, né? Inclusive saiu e já cometeu delitos, porque foi presa, cumpriu pena e saiu e já cometeu delitos novamente, se não me engano, foi recolhida novamente, certo? Então, essas pessoas que são desse nível, né, de psicopatia, né, no grau muito alto como o serial killer, eles não têm como consertar. Eles morrerão cometendo o mesmo crime. Agora, eles são precavidos? São, né? Quando por exemplo, um pedófilo, ele não pega uma criança e ele vai praticar sexo com a criança na frente das pessoas, não. Geralmente ele engana a criança, ele leva para outro lugar, né? Digamos assim, engana a criança não sabe às vezes o que é que está ocorrendo naquele momento. Então, eles enganam, dão um bombom, como diz a história, né? Já no caso de Virgulino não, era um assassino, quanto mais era um assassino perigoso, né? E ele matava por prazer, ele mesmo disse que ele só ria, né, da própria, digamos assim, tem os versos aqui que eu até passei aqui a limpo, mas eu não sei bem onde está, que ele fala que ele sorria do próprio horror, né? Ele cometia os crimes, cometia as chacinas e depois ele ficava olhando e rindo, ia dançar. Então, essa questão de afirmar que foi naquele lugar, que foi daquela maneira conforme descreveram, é o que vai ser meramente difícil, né? Mas tem muita gente
que gosta de falar sobre o cangaço, estão reeditando livros, inclusive houve lançamento de livros, né, reeditados, e vão fazer filmes. O povo gosta, né, gente? Não como estudo, muitas vezes, mas por prazer também. Tem pessoas que dormem e acordam vestidos de Lampião e de Maria Bonita, né, com as roupas que gostariam de ser, talvez, né? Igual, né? Agora, essa questão não é fácil de se estudar, de se analisar, né? Aqui neste livro, gostaria de dizer para vocês que Lampião nasceu em Vila Bela, hoje Serra Talhada, e que se vocês quiserem saber mais, ter mais conhecimento, né? Aqui a foto de Euclides, aqui, ó. Certo que eu falei nele, né? Se vocês quiserem, vocês vão lá em Nazaré do Pico e vocês vão ver exatamente, vão saber da história do Virgulino lá em Vila Bela, né? Em Floresta do Navio, aqui, ó. Esses aqui todos pertenceram aos volantes, aí todos eles, certo? São irmãos, né? Aqui tem mais fotos, vou mostrar, porque vocês vão encontrar essas fotos lá em Nazaré do Pico. Podem ir lá em Nazaré do Pico fazer estudos, certo? Aqui foi também, ó, aqui, Valdemar, que era irmão de João Flor, aqui, gente. Vocês vão encontrar as fotos, as roupas desses daqui, ó, aqui. Aqui todos são nazarenos. Odilon, Domício, aqui Luiz de Souza Nogueira e Valdemar, que são, tá vendo? Vocês vão encontrar as fotos, os documentos, as roupas, as casas que eles moraram, aqui, ó, certo? É só ir em Nazaré do Pico, que lá, olha aqui, esse daqui é o Américo que eu falei. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Américo que morou na Bahia, certo? Olha aqui. Aqui, ó. Certo? Todos esses daqui vivenciaram o cangaceirismo lá em Nazaré do Pico, certo? Aqui tem as placas também, indicando, certo? E então, gente, é isso que eu tinha a falar sobre o cangaço hoje, tá bom?